Vamos lá para mais um tema jurídico de hoje. Hoje o assunto está muito interessante para aqueles que estudam para as carreiras jurídicas, os concursos públicos, como também para aqueles que querem entender um pouco mais do direito. Então vamos lá ao tema propriamente dito. Mas antes, faça sua inscrição no canal para que você tenha acesso a todos os conteúdos. O tema de hoje é o seguinte: poluição sonora é crime ambiental ou contravenção penal? Vai depender do caso concreto analisado. Segundo a jurisprudência majoritária, quando o ruído, o som ultrapassar 80 decibéis, estará configurado o crime ambiental, conforme artigo 54 da Lei 9.605, que é a Lei dos Crimes Ambientais. Mas e por que acima de 80 decibéis configuraria crime ambiental? Lembrando que decibéis é a unidade de medida do som. Então, por que acima de 80 decibéis configuraria crime ambiental? Porque a jurisprudência majoritária entendeu que o CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, é o órgão a qual foi incumbido, delegado, de elaborar as diretrizes, normas gerais sobre a preservação do meio ambiente. E o CONAMA, através da resolução 1/90, salvo engano, estipulou que as medidas padrões de som seriam estabelecidos de acordo com as regras da ABNT. E a ABNT, através da norma 10.152, estabeleceu que acima de 80 decibéis estaria ali causando um dano à saúde humana, um som, um ruído acima de 80 decibéis. Tá bom? Então, até 80 decibéis não configura crime ambiental, mas irá configurar uma contravenção penal, conforme o artigo 42 da Lei de Contravenções Penais, que seria aí a perturbação do sossego alheio. Márcio, por que é importante fazer essa distinção entre contravenção e crime ambiental no caso de poluição sonora? Porque isso vai refletir também na reincidência do indivíduo que está sendo acusado, ou por contravenção ou por crime ambiental. Vamos supor em determinado caso concreto no qual um indivíduo ele é acusado e condenado por crime ambiental. Porém, no caso concreto, a conduta dele causou uma contravenção. Ele causou apenas uma contravenção conforme o artigo 42 da Lei de Contravenção, ou seja, uma perturbação ao sossego alheio. Ou seja, ele colocou ali o som um pouco alto e ali atrapalhou os vizinhos, e a conduta dele configurou, no caso concreto, uma contravenção penal e não um crime ambiental. Porém, ele foi denunciado por crime ambiental, conforme o artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais, e foi condenado por crime ambiental. O que isso vai provocar para este indivíduo que injustamente foi condenado por crime ambiental e não por contravenção? Isso vai refletir na reincidência, nos efeitos da reincidência deste indivíduo. Por quê? Porque como ele era para ter sido condenado por contravenção, mas foi condenado por crime ambiental, isso aí já vai gerar o quê? Uma reincidência para ele, caso ele venha cometer posteriormente uma contravenção penal ou um crime. Caso ele venha posteriormente cometer um crime ou uma contravenção, ele vai ser reincidente. Porém, se ele tivesse sido condenado por contravenção, que era o justo, contravenção penal, baseado no artigo 42, perturbação do sossego alheio, caso posteriormente ele viesse a cometer um crime, ele não seria reincidente. Por quê? Contravenção mais crime posteriormente não gera reincidência, porque não há previsão legal num caso concreto desse tipo.
Agora, contravenção mais contravenção gera reincidência. E crime mais crime gera reincidência. Agora, contravenção e posteriormente o indivíduo ele comete um crime, não se gera reincidência para esse indivíduo. Ademais, no caso concreto que demos anteriormente, como o indivíduo foi condenado injustamente por crime ambiental, caso ele venha cometer crime ou contravenção penal novamente, ele vai ser reincidente e os efeitos da reincidência são o seguinte, ou seja, ele não poderá ter a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito ou por multa. Ele também não poderá ter a configuração, ali, a possibilidade de ter a suspensão condicional da pena em caso de reincidência de crime doloso, e também o prazo para o livramento condicional vai ser maior, porque ele vai ser reincidente, e também outro prejuízo para ele, o início da pena não poderá ser em regime aberto ou semiaberto, no caso de pena de reclusão, por ele ser reincidente, certo? Então vejam os efeitos que a reincidência faz, né? Prejuízo. Ademais, ainda tem a questão do agravante da reincidência também, outro efeito aí danoso para o indivíduo que é injustamente condenado por crime ambiental ao invés de contravenção e que depois, posteriormente, comete aí um novo crime ou uma nova contravenção. Caso ele tivesse sido condenado apenas por contravenção e não por crime ambiental, não geraria reincidência e nem os efeitos desta reincidência. Então, para resumir, ocorrerá crime ambiental quando o ruído, o som ultrapassar 80 decibéis e quando for até 80 decibéis ocorrerá contravenção penal, tá bom? Então esse foi o tema de hoje, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.